Nesse vídeo você vai aprender ondulatória. Eu sou o professor Carlos Bainardes e trago nesse vídeo 5 questões de ondulatória para você. Ondulatória hoje em dia é um assunto muito importante para Enem e vestibulares. E o que a gente faz aqui no Fiskebox não é resuminho e sim resolver exercícios, pois é isso que ensina física. Física se aprende com muito treinamento. Então vamos lá, vamos ver os 5 exercícios para hoje. Não se esqueça, todo dia aqui tem 5 exercícios para você se preparar para o vestibular. Vamos ver as questões de ondulatória de hoje. Um brinquedo muito simples pode alegrar crianças e até mesmo o executivo do quadrinho do Laerte. Considere a lista de ações. 1. Aumentar a massa sobre o assento do balanço. 2. Aumentar o impulso dado pelos pés. 3. Diminuir o tamanho da corrente. Das ações listadas, para que o período de oscilação do balanço diminua, deve ser aplicado o contido em. Então observe, nessa questão nós temos aqui um balanço, o que nós temos uma lembrança aí farta de quando era criança. E no balanço, então, nós temos o exemplo do pêndulo, certo? Temos ações que podem, nesse caso, diminuir o período do pêndulo. A primeira diz que seria aumentar a massa sobre o assento do balanço. Bom, observe, o período de um pêndulo simples é igual a 2π raiz de L sobre G. Nessa equação, observe, então, que não aparece a massa e nós temos que o período ele é independente da massa, o que faz com que a primeira afirmação seja falsa. Não faz diferença nem aumentar nem diminuir a massa. No segundo, nós temos que aumentar o impulso dado pelos pés. Observe, se, por exemplo, nós tivermos com essa frequência aqui de cima de oscilação, se nós aumentarmos o impulso dado pelos pés, como o comprimento é o mesmo, o curso agora é maior. Isso vai levar mais tempo para ser percorrido, portanto, o período ele não será diminuído, mas sim aumentado, então a segunda também seria falsa. E terceira, diminuir o tamanho da corrente. Observe que nós temos nessa equação que o período, essas setinhas para cima, significa diretamente proporcional, ou seja, as setinhas no mesmo sentido, grandeza diretamente proporcional. O período ele é diretamente proporcional à raiz do comprimento. Nesse caso, então, se nós diminuirmos o comprimento dentro da raiz, isso aqui vai ficar setinha para baixo diminuído e o período para baixo, indicando que o período diminui. Portanto, esse item é verdadeiro. Somente o item 3 é verdadeiro, letra B, para esse problema. A figura mostra, em 3 instantes, no mesmo ciclo, uma pequena boia flutuando sobre o mar, cuja onda se move para a direita com velocidade de 5 metros por segundo. Os intervalos de tempo entre as posições são iguais. Analisando a figura, pode-se dizer que o período de oscilação da boia é igual a... Bom, aqui lembrando, na ondulatória, nós temos que existe o transporte de energia, mas não existe o transporte de matéria. Observe que a boia oscila somente aqui na vertical à medida que a onda passa. Por isso que nessa posição ela está numa crista, aqui ela está no centro e aqui ela está num vale. Bom, para poder determinar, então, nós vamos fazer um cálculo em que velocidade é espaço dividido pelo tempo. Nós sabemos que a onda se propaga a uma velocidade de 5 metros por segundo e o espaço que nós vamos considerar, pois a velocidade da onda aqui ela é horizontal, o espaço que nós vamos considerar é o espaço, no caso, aqui, entre uma crista e um vale. Por quê? Porque na posição 1, posição 2 e posição 3, temporalmente, nós temos a boia sendo deslocada entre uma crista e um vale. Por isso, pegaremos a distância aqui entre uma crista e um vale, que seria de 10 metros. Nesse caso, a velocidade é 5, igual a 10 sobre ΔT, isolando ΔT, encontramos um tempo de 2 segundos. Observe, então, que isso aqui era o tempo gasto para o movimento de uma crista até um vale. Porém, o período é o movimento de uma crista até outra crista. Nesse caso, nós precisamos, para determinar o período, apenas multiplicar por 2 o tempo encontrado entre a crista e o vale. 2 vezes 2, 4. O período é de 4 segundos.
o que a gente vê na letra D. A sirene de uma fábrica produz sons de frequência igual a 2.640 Hz. Determine o comprimento de onda do som produzido pela sirene em um dia cuja velocidade de propagação das ondas sonoras no ar seja de 1.188 km/h. Essa é uma equação facílima, basta aplicar então a lei fundamental da ondulatória, mas antes disso vamos fazer a transformação dessa velocidade para metros por segundo. Então, 1.188 divididos por 3,6 corresponde a 330 metros por segundo. Substituindo em V lambda F, observe que nós temos a velocidade 330 vezes o comprimento de onda que procuramos. Para uma frequência de 2.640, eu só preciso isolar o comprimento de onda, passando a dividir aqui o valor da frequência. E, fazendo a divisão da velocidade pela frequência, nós encontramos 0,125 metros, o que está na letra A. Onda é toda perturbação que se propaga no espaço. Sobre o movimento ondulatório, assinale o que for correto. Então, vamos lá. Primeira afirmação. Uma onda exige necessariamente um meio material para se propagar. Aqui lembramos que uma onda se propaga por um meio material, mas também ela se propaga pelo vácuo. Então, uma onda, necessariamente, ela não vai se propagar só no meio material, mas também pode se propagar no vácuo, o que faz com que essa afirmação seja falsa. Na segunda, nós temos que uma onda bidimensional tem velocidade de propagação diferente em cada dimensão que se propaga. Esse segundo item, então, nós devemos lembrar que a velocidade só depende do meio. E se nós temos o mesmo meio, mas dimensões diferentes, o que vai acontecer? Nós vamos ter mesma velocidade em cada direção, porque a onda se propaga no mesmo meio, então falso também a segunda. No terceiro, nós temos a informação que o comprimento de onda é a distância percorrida por um pulso no intervalo de tempo igual a um período. Então, observe aqui, nós temos uma figura que representa o período, que vai de crista a crista, por exemplo, e o tempo que nós temos de uma crista até outra crista é considerado aqui um ciclo completo, portanto, o período, o que faz com que esse item seja verdadeiro. E no último, nós temos que a propagação de uma onda em um meio ocorre sem um arraste de matéria. Nesse quarto item, lembramos que ondas, então, só transportam energia, nunca transportam matéria, tá? O que faz com que esse item seja verdadeiro e, portanto, a soma de 8 com 4 é 12 nessa questão. Gotas de água pingam periodicamente sobre a superfície tranquila de um lago, produzindo ondas planas circulares. As gotas pingam em intervalos regulares de tempo, de modo que 8 gotas tocam a superfície da água do lago a cada 10 segundos. Considerando que a distância entre duas cristas sucessivas dessas ondas seja de 20 centímetros, pode-se afirmar que a velocidade de propagação das ondas na água em centímetros por segundo é igual a... Então aqui, observe a figura, ela mostra que pingos vão caindo na água e provocando as ondulações, onde nós temos aqui que essa diferença de 20 centímetros entre uma ondulação e outra, uma crista e outra, ela seria resultado de um pingo caindo. Portanto, observe que o período é a divisão desse intervalo de tempo pelo número de gotas que caem nesse intervalo de tempo, de forma que período, então, é o intervalo pelo número de gotas. O intervalo é 10 e nesse tempo caem 8 gotas, quer dizer, o período é de 1,25 segundos. Agora, se nós considerarmos que a velocidade é o espaço pelo tempo e o tempo é o período, observe que nós temos velocidade igual ao espaço, que é o comprimento de onda, e o tempo é o período, inclusive concordando com a questão anterior. Nesse caso aqui, nós temos comprimento de onda 20, que é a separação entre as duas cristas, pelo período de 1,25, o que nos dá uma velocidade de 16 centímetros por segundo. E a gente vê isso na letra C. E você viu 5 questões de ondulatória, que são importantíssimas para quem vai fazer Enem, vestibulares, até mesmo concurso. Todo dia aqui com o professor Carlos Mainardi você faz 5 questões de física no seu preparo para Enem vestibulares. Então tem que bater cartão aqui, porque é fazendo exercício que se aprende física. E valeu por hoje e eu te espero no nosso vídeo de amanhã. Até mais!